Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, como sempre, deixa aquele like. Se você não é inscrito, lhe convido a se inscrever no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar o nosso time de bons e baratos e time de valorização para a última rodada do primeiro turno. Simbora lá pro Vitão? Bom, essa aqui foi a pontuação do nosso time de valorização do canal. Fizemos 46.30, né? O time olha o Mané Cartola e o cifrãozinho das cartoletas, mas como eu sempre costumo dizer, né? Pontuação para esse time não nos interessa, o que nos interessa é valorização. E nesse aspecto aí conseguimos valorizar quase 7 cartoletas, se não me engano foi 6.8. Foi uma boa valorização? Foi uma boa valorização, mais longe da minha expectativa aqui, porque esse time no canal aqui de valorização foi criado para render no mínimo 10 cartoletas por rodada. A gente foi um pouquinho prejudicado aí, né? Porque o Guto tirou e sacou em cima da hora de maneira, né, surpreendente o Sobs que vinha jogando e botou o Clebão para jogar, né? Enfim, esse calendário maluco aí, né, por causa da pandemia do Covid aí, tá fazendo com que os treinadores façam rodízio sem aviso prévio. Complicado, né? Também o Nenê aqui andou se machucando logo no início da partida, também me prejudicou um pouco. O Brock aqui entregou o ouro, né? Ei, Brock, hein? Não fosse isso de repente aí, né, o Ceará pudesse até segurar o SG, mas de maneira geral até que foi razoável, mas sem muita delonga, sem muito choro aí, vamos vender esse time aí, embora aí para escalar para a 19ª rodada. Mas antes de entrar na escalação propriamente dita aí, venho aqui convidar vocês a participar do Ligas do Mané. Para quem não conhece, ligasdomané.com.br, tá? Sitezinho de ligas apostadas, meu, do canal, certo? Tem a descrição, o link aqui embaixo, quem quiser participar, altamente interativo, né, de fácil inscrição, vem aqui, se inscreve, tem dúvida, me chama aqui no WhatsApp. A rodada é 19, já tá com 36 times, certo? Deve fechar as inscrições aí, faltando uma hora pro mercado fechar, o contador já tá aqui, certo? A mensal de novembro tá aberta, a do segundo turno também tá aberta, então quem quiser se inscrever é só vir aqui, certo? Inclusive os vencedores da última rodada eu já disponibilizei aqui, terminou a rodada, abriu o mercado no dia seguinte, já disponibilizo os vencedores aqui no Instagram e já faço o pagamento de todos, né? Todos eles aqui já receberam, né? Eu sempre entro em contato, certo? Eu espero um pouquinho, se a pessoa não entrar em contato, eu entro em contato porque eu gosto de sempre fazer os pagamentos, né? O pagamento é feito em 24 horas, né? Depois do encerramento da rodada. Deu 131 times na última rodada, uma premiação de R$ 1.179, ou seja, você gasta R$10 aí, né? Investe R$10 numa inscrição, uma brincadeira aí, por causa dessa pandemia a gente não tem muitas opções, né? E tem aí chance de levar uma boladinha, tá certo? Por aqui também no Instagram que eu coloco o card das arbitragens, ó. Quem que tiver interesse aí, né? Eu sempre coloco algumas informações interessantes, algumas dicas legais aqui. Então Mané Cartola FC tudo junto no Instagram vai ser muito bem-vindo. Bota o card de jogadores, certo? Que eu acho importante para a rodada. Então quem quiser nos seguir, Mané Cartola FC tudo junto, né? Tem também aqui o link, a descrição aqui no vídeo, certo? E o Liga do Mané. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. Tem dúvida? Só me chamar aqui no WhatsApp. Agora sim, vamos para a nossa escalação aí do nosso time de valorização, primeiramente, né? Aqui é o Catimb States, para quem não conhece, ou States, né? catimbstates.com.br. Também tem aqui o link, aqui logo abaixo na descrição do vídeo, né? Uma das melhores ferramentas aí do mercado de estatísticas para o Cartola. Entrou aí em promoção, R$ 29,90, assina uma única vez e tem acesso a todas as estatísticas até o final do Cartola, até fevereiro do ano que vem. Vamos lá, goleiro, né, os prováveis e vamos botar mínimo para valorização. Vamos lá para baixo, que é o que nos interessa, os goleiros mais desvalorizados, né, para a gente escalar nessa rodada. Veja algumas boas opções aqui, tá? O Casco está muito desvalorizado, precisa menos 6,90 para começar a valorizar, mas o Casco está com média negativa, não vive um bom momento, né? Tá numa fase ruim na carreira. Dentro de casa tem uma média de menos 2,13. Vai enfrentar o Internacional, líder do campeonato. Percebam que dentro de casa aqui, ó, ele só fez um 7,7 no clássico, tá? Contra o Palmeiras, onde fez 3 DD. Nos demais jogos negativou todos os jogos. E o Internacional não é um time que costuma ceder pontos para goleiro adversário, não. Aqui, ó, nos últimos 3 jogos vem negativando de goleiros adversários. Todavia, né, menos 6,90 é muita coisa. Então, para valorização, mesmo que o Cássio tome 2 gols aí, ainda tá valendo a pena, né? Ele só vai realmente te valorizar, não vai valorizar se tomar 3, 4 gols no Internacional, que acho meio inviável. O Flamengo meteu 5 lá, meteu. O Corinthians não tá num momento bom, não tá. Mas um time grande como o Corinthians não fica tomando goleada direto, né? Apesar de ser o Internacional líder do campeonato. Mas, né, vejo também o Wilson como boa opção, certo? Vai enfrentar um Atlético Goianiense dentro de casa. O Wilson tem, diferentemente do Cássio, tem um bom desempenho dentro de casa, tá? Tem média de 5,06, precisa de menos 3,30 para começar a valorizar, isso é muito bom, né? E dentro de casa aqui, ó, o Wilson, né, nos últimos jogos negativou em 2 oportunidades, mas tem um desempenho bom sim dentro de casa, porque o Curitiba não costuma tomar muitos gols dentro de casa.
Vai enfrentar o Atlético Goianiense, que negativou o João Paulo no último jogo, né? Aquela baga do Chico de fora da área. Mas nos demais jogos aí, vinha cedendo alguns bons pontos para goleiros adversários, inclusive deu uma mitada aqui no Volpe. Então vejo o Wilson sim como uma boa opção para valorização, ainda mais se a gente levar em consideração aqui o confronto, ó. Vamos tentar mostrar aqui rapidamente. Me perdi aqui nos confrontos aqui. Onde é que tá? Curitiba e Atlético Goianiense, certo? Curitiba tem uma média de gols como mandante de 0,75 sofridos. E o Atlético Goianiense tem uma média de gols como visitante de 0,56, ou seja, duas médias baixas, tanto como mandante, né, de gols sofridos, como visitante, né, de gols feitos. Se a gente perceber aqui, ó, vira e volta aqui, ó, o Curitiba consegue manter um SGzinho. Segurou aqui o SG contra o Vasco, segurou o SG contra o Fortaleza. Então vira e volta, o Curitiba segura o SG. E o Atlético Goianiense aqui, ó, fora de casa, vira e volta também não marca gols, tá? Não marcou gols aqui, ó, contra o São Paulo, então de repente aqui pode dar certo, tá? De repente pode dar certo. O Wilson vejo sim, né, como uma boa opção para o gol aqui para valorização. De repente até para pontuação, certo? O Santos já não tem médias boas fora de casa, mas está bem desvalorizado e vai enfrentar um Sport, né? Aqui tá complicado, o Sport vem em decadência, o Atlético Paranaense não está bem, né? Meio complicado. Lomba não tem boas médias fora de casa, mas está bem desvalorizado, mas vai enfrentar um Corinthians que é um time perigoso, certo? Mas eu acredito assim, ó, que para valorização, assim como o Wilson é bom, por causa do confronto, o Jean também é uma boa, tá? O Jean também é uma boa. O Jean precisa fazer menos 1,20, tem média de 4,29 fora de casa, que isso é muito bom, certo? E fora de casa, o Jean vem muito bem, tá? Vem com boas médias, com bom desempenho, certo? E o Curitiba, como a gente mostrou ali, ó, Curitiba negativou 2 goleiros dentro de casa, negativou, mas vira e volta, cede alguns bons pontos. Por quê? Porque o Curitiba tem dificuldade de fazer gols dentro de casa. Certo? Então vejo os dois goleiros desse confronto, tanto o Wilson quanto o Jean, né? Bons goleiros para valorização e quem sabe até mesmo para pontuação. Por quê? Porque o Jean tem um bom desempenho fora de casa, é um dos goleiros com melhor desempenho fora de casa, né? E o Wilson é um dos melhores goleiros com desempenho dentro de casa. Certo? A única diferença aqui é que o Jean vinha numa crescente, agora negativou no último jogo, mas vinha muito bem, né? Vinha melhorando, e o Wilson vem numa decadência, né? Vem numa decrescente. Mas e tem o Cássio aqui porque, pô, 6,90 é muita coisa. Se por um acaso aqui, ó, o Cássio estiver num dia inspirado, estiver bem, ele vai valorizar e valorizar bastante. Essa era a minha dúvida, se eu colocaria o Cássio, né, ou o Jean, né? Mas como eu escalei lá o Galhardo no time principal, enfim, né? Botei também o Patrick, enfim, então eu não quero ficar torcendo contra, né? O Cássio tão bem assim, né? Então eu acho que nesse momento aqui vou tentar pegar aqui um outro goleiro. Eu vejo que tem possibilidade boa de ir na rodada, que seria o Jean. Por quê? Eu vou pegar o Jean, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Casa fora, os últimos 5 jogos, goleiro, pontuação média, conquistadas e cedidas. Em casa, quem é o time que mais conquista pontos com seus goleiros? Botafogo, tá muito bem, certo? E o Bahia é o time que mais cede jogando fora de casa. Por isso que eu escalei o JP lá no time principal. Inclusive, quem não viu o vídeo do time principal, vai ter um cardzinho aqui logo no final do vídeo, certo? Ou a descrição aqui embaixo também. Lá a gente consegue destrinchar as estatísticas com mais calma, a gente faz um vídeo mais longo e dá mais opções para vocês. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede pontos para o goleiro adversário? Botafogo, mas o Ceará não conquista tanto. O Praça tem um desempenho melhor dentro de casa do que fora. E fora de casa, quem é que vem muito bem? Muriel vem bem e o Jean, tá? O Jean é o goleiro com melhor desempenho nos últimos 5 jogos fora de casa, tá? Então o goleiro do Atlético Goianiense é uma boa opção sim para a rodada. Então acredito realmente que o Jean é uma das melhores opções aí para a rodada. Vamos botar aqui pela média, né? João Paulo tá lá no time principal, certo? Não vem muito bem, mas vai enfrentar um Bahia aí que tem dificuldade de fazer gols fora de casa. E o Jean vinha numa crescente, numa boa regularidade, negativou agora e pro time de valorização é isso que importa. Então nesse momento aqui eu vou com o Jean, né? Lembrando aí que tem outras excelentes opções do ponto de vista de valorização. O Wilson vejo uma boa sim, certo? Vejo também o Cássio como uma boa, por mais que não viu um bom momento, né? Menos 6,9 ali é muita coisa, né? Então de repente aí pode dar certo, Cássio. Vamos lá logo para nossos queridos zagueiros, né? Vamos lá. Deixar o mínimo para valorização, botar zagueiro e vamos pegar os zagueiros mais desvalorizados que estão aqui embaixo. Tem um zagueiro que me chama a atenção aqui, apesar que não está num ano muito bom, né? Porque o Palmeiras não vinha segurando o SG. É o Gustavo Gomes, foi expulso na rodada retrasada, vai retornar agora, está muito desvalorizado, precisa de 1,80. Vai ter um confronto complicado? Vai ter, mas o Galo é um time que ataca bastante, mesmo jogando fora de casa, e deve proporcionar para ele, né, pelo menos a possibilidade de fazer desarmes. Tá precisando de menos 1,80 para começar a valorizar, tem uma média em casa de 5 pontos, certo? Isso me agrada bastante, não negativou dentro de casa ainda. É um confronto complicado, é um dos mais complicados da rodada, mas de repente ele pode dar certo sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Galo aqui. O Galo não é um time que cede tantos pontos aí para zagueiros, né? Mas dependendo do confronto, pode ceder alguns pontinhos. Mas não é um time que cede muito ponto, não. Seria mais realmente pelo desempenho do Gustavo Gomes dentro de casa, né? E pelo pouco que ele precisa para começar a valorizar. Entrou em campo, já está valorizando.
né? Outro bom zagueiro aqui que eu acredito que tá em decadência, tá em queda, tá? Ele tá com uma média base de 1,63, até 3 rodadas atrás ele era o zagueiro com melhor média básica, em torno de 3 pontos, mas caiu bastante, mas tá precisando em menos 0,50 para começar a valorizar. É baratinho, custa 3,49, certo? E em casa tem média de 1,73, gosto dele mais fora de casa, né? Negativou aqui quando tomou um cartão vermelho aqui, ó, contra o Santos, mas nos outros 2 jogos vinha bem. Como eu falei, ele tá em decadência, vejam bem, ó. Ele na 18ª rodada negativou, foi expulso na 13ª, mas é um zagueiro que tem uma certa regularidade e dá pra dar uma apostada nele. Por quê? Porque o Vasco vem muito mal, tá? O Vasco fora de casa anda cedendo muitos pontos aí, ó. Veja a quantidade de pontos que o Vasco vem cedendo para zagueiros, ó. Muito ponto, tem muito zagueiro que anda pontuando muito bem aí, jogando contra o Vasco, né? Dentro de casa. Então o David Duarte vejo sim como uma boa, ainda mais se a gente vier aqui, ó. No confronto, onde é que tá nosso confronto aqui, Goiás-Vasco, né? Média de gol sofrido com o mandante 1,67. Então, se escalar o David Duarte, é sem pensar em SG. Só que o Vasco está com uma média de gols como visitante de 1,11. Tá? O Vasco vem numa decrescente. Tá com dificuldade de fazer gols. Não fez gol contra o Bahia na 14ª rodada. Não fez gol na 17ª contra o Internacional. Né? E o Goiás, dentro de casa, sofre gols, sofre. Mas vira e volta e consegue manter um SGzinho, né? Mas o David Duarte seria mais realmente, né, pela média básica dele, pelo pouco que ele precisa para valorizar. Acho que para valorização para a rodada é um dos melhores zagueiros, ainda mais se levar em consideração aí o preço dele, certo? Vejo outro zagueiro com bons olhos aqui, o Lucas Veríssimo, tá? O Lucas Veríssimo está com uma média de 2,25 jogando em casa, precisa de 0,10 para começar a valorizar. Tem um confronto favorável contra o Bahia e dentro de casa negativou apenas uma única vez, tá? Tem um confronto favorável contra o Bahia, por quê? Porque o Bahia nos últimos jogos vem cedendo muito ponto para zagueiro, gente. Olha só, tudo verdinho em pontuações altas, tá? Negativou aqui o Cuesta, né, no 2-2, mas olha só as pontuações que ele cedeu aqui, ó. Gabriel Lacerda fez 12,7, né? O Pedro Henrique fez 8,3, o Nino fez 6,9, Digão 8,4. É um time que cede muito ponto aí para defensor adversário. Se a gente vier aqui no confronto aqui, ó, a gente vai perceber o seguinte: o Bahia tá com dificuldade de fazer gol fora de casa, certo? O Santos tem uma média de gols sofridos com mandante de 1,27, mas o Bahia tem uma média de gols como visitante 0,63. Isso é bom, certo? Aqui, ó, pode perceber aqui, ó, o Santos toma gol todo jogo dentro de casa, mas o Bahia passou em branco em algumas oportunidades aí, ó, contra o Atlético Paranaense, contra o Fluminense, certo? Então realmente pode dar certo, pode dar certo. Ainda mais se a gente levar em consideração aqui, ó. Vamos vir aqui, ó, os zagueiros, né? As últimas rodadas, desarmes. Olha só, depois do Botafogo e do Grêmio, o time que mais desarma com os zagueiros dentro de casa é o Santos, né? E o Bahia cede uma quantidade considerável de desarmes. Em termos de pontuação média, vamos dar uma olhadinha? Olha só, o Bahia é o time que mais cede pontos para zagueiros jogando fora de casa. Então vejo sim como uma boa possibilidade para a rodada, né? Principalmente do ponto de vista de valorização, de repente até segurar o SG aí, o Santos não vem segurando, pode ser que segure nessa partida, é o Lucas Veríssimo, tá? Sabino também vejo como uma boa, mas vou acabar escalando ele no time de bons baratos, né? Para não dar aqui um conflito aqui, porque eu vou botar gente do Atlético Goianiense na frente, certo? Sabino tem uma média de 4,34, jogando em casa, precisa de 1,20 para começar a valorizar, é o cobrador oficial de pênalti do Curitiba, certo? Tem uma boa regularidade, dentro de casa negativou somente na 3ª rodada contra o Flamengo, né? Isso já faz muito tempo. Vou dar uma olhadinha no Atlético Goianiense. Olha, o Atlético Goianiense cede uns bons pontinhos aí para zagueiros, tá? Aqui na 13ª aqui não cedeu aqui pro Quinteiro, nem na 10ª pro Hernando, pro Bahia, mas nas últimas rodadas vem cedendo sim, vem cedendo alguns pontos sim para zagueiros adversários, né? E queira ou não queira, o Sabino é um dos zagueiros com melhor média básica na competição. O que é média básica? A média básica você tira o SG, o gol e a assistência, são as maiores pontuações do game, e o que sobrar é a média básica. Percebam aqui, ó, vamos filtrar por zagueiros, né? Zagueiros com melhores média básica disponíveis para a rodada. O Marlon, mas só tem 2 jogos apenas. O David Braz, excelente zagueiro, média básica muito boa. O Juninho melhorou bastante, está com uma média básica boa. Canu também me agrada bastante, tem uma média básica boa. Tá, olha, o David Duarte aqui, ó, mesmo caindo um pouquinho, o David Duarte estava aqui em cima, tá? Era o zagueiro com melhor média básica até umas rodadas atrás, agora caiu um pouquinho. Mas ainda tem uma média básica razoável, né? Então percebam aqui, ó, esses daqui são os zagueiros com melhor média básica. O Sabino vem aqui, ó. Daí você vai dizer, parece pouco? Não, não parece pouco, porque no universo aí de mais de 40, 50 zagueiros no Cartola, ele tá entre aí os 10 primeiros, 11 primeiros, não é pouco não. Sempre é bom você escalar um zagueiro, né, que tem uma média básica considerável e vai poder trazer alguma coisa para você, né? Dito tudo isso aí, já botamos aqui pela variação nossos queridos zagueiros. Deixa eu ver. Zagueiro, variação. Certo, David Duarte tá muito desvalorizado, gostaria muito de colocar ele, certo? Mas nesse momento eu acho que eu vou com o Veríssimo. Vou com o Veríssimo porque eu acho que o confronto é mais favorável, né? O Vasco não tá bem, mas aqui tem igualdade de forças, né? E queira ou não queira, o Santos tá brigando na parte de cima da tabela e dentro de casa sempre é muito forte. E o Bahia não vem bem fora de casa, certo? O outro zagueiro que eu vou escalar,
Onde é que tá ele, meu querido? É o Gustavo, tá? O Gustavo foi expulso na penúltima rodada, tá precisando de pouco para valorizar, tem boa média em casa. É um confronto complicado? É complicado. Mas é um zagueiro que traz certa segurança, independente de quem tiver em campo, ainda tem o plus aí, né, de ser ele o cobrador oficial de pênalti. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente ver aqui, ó, no Instagram do Mané Cartola e ver o card das arbitragens, aqui, ó, o juiz que tem a maior possibilidade de dar penalidades nessa rodada, certo? É o Braulio da Silva Machado. Em 7 jogos deu 7 penalidades. Esse aqui, ó, esse senhor. Certo? Ele vai apitar Palmeiras e Galo, tá? Então, de repente, eu vou botar o Gustavo Henrique aí, né? Eu sei que SG vai ser complicado, o Galo é muito ofensivo, faz gols tanto dentro quanto fora de casa. Mas, dependendo de quem tiver em campo, se de repente o Luiz Adriano não tiver em campo, pode até sobrar, de repente, aí, o Gustavo Gomes bater um pênaltizinho. Bom, dito tudo isso aí, vamos voltar aqui, vamos para os nossos laterais agora. Laterais. Os laterais mais desvalorizados. Mínimo para valorização, né? Vamos tirar da média. Os laterais mais desvalorizados. O Eduardo arrebentou, estava desvalorizado. Quem escalou ele ganhou quase 3 cartoletas. Foi bem demais na rodada passada. Vamos lá. Os laterais mais desvalorizados estão aqui na parte de baixo, né? Danilo Barcelo é o mais desvalorizado, mas não me agrada. O desempenho dele não é bom para cartola. O Wendel já me agrada bastante, tá? O Wendel, se jogar realmente, né? E quem gosta desse negócio da lei do ex, ele jogou no Corinthians. E quando ele jogou no Corinthians, tá? Ele foi o melhor lateral do Cartola naquele ano. Isso faz uns 4, 5 anos atrás, ó, se eu não me engano. Certo? O Wendel precisa de menos 0,70 para começar a valorizar. Tem médias melhores em casa do que fora? Tem, é verdade. Né? Não é um cara que pontua tão bem assim fora de casa, não. Mas vai enfrentar um Corinthians, um dos times que mais cede pontos para laterais. Perceba aqui as pontuações que o Corinthians cede para lateral adversário. Ó. É muita coisa, tá? O Corinthians é um dos times que mais cede pontos para laterais adversários. Se a gente botar aqui, ó, pontuação média conquistada e cedida, a gente vai perceber que o Corinthians, dos times que vão jogar dentro de casa, é o time que mais cede ponto para lateral. Tá? Então vejo sim o Wendel como uma boa, certo? Se jogar, né? Porque agora com esse negócio aí da pandemia aí... inclusive, gente, queria pedir desculpa para vocês aí. Eu fiz o vídeo do time principal e acabei me confundindo com o calendário. Eu dei uma olhada rapidamente antes de gravar e me esqueci totalmente dos jogos da Copa do Brasil. Pensei que seriam semana que vem e eram nessa semana, né? Então tem todo esse problema do calendário. Por quê? Porque os times andam fazendo rodízio, tem aviso prévio, né? Então a gente tem que escalar e sempre ficar atento. Inclusive vai ter live no sábado, né? Ao meio-dia. Então a gente vai ter mais informações até lá, né? Eu costumo dizer que geralmente os vídeos que a gente posta aí no início da semana, nessas semanas mais longas, são vídeos preliminares com esboço de escalação. Vamos lá. O Wendel me agrada bastante. Nicolas me agrada bastante. Inclusive os dois laterais do Atlético Goianiense me agradam, tá? Me agradam. Ainda mais levando em consideração aí o confronto aí, que é um confronto que tem tudo para ser um confronto de poucos gols. De repente pode até rolar um SG, certo? Fora de casa tem uma média de 3,14. Precisa de 0,70 para começar a valorizar. Percebam aqui, ó. Tem uma regularidade muito boa fora de casa, tá? Para um time de valorização, os laterais do Atlético Goianiense vale a pena. O Nicolas me agrada bastante, tá? E queira ou não queira, o Curitiba aqui, ó, cedeu os bons pontos já para laterais adversários, né? Mas assim, eu vou ser sincero, em termos de desempenho entre o Nicolas e o Dudu, eu prefiro o Dudu, né? O Dudu tá precisando de um pouquinho mais, é verdade, tá precisando de um pouquinho mais. Tá precisando de 2,60 para começar a valorizar, mas é um bom lateral, tem média de 4,89 jogando fora de casa. E a média básica dele é de 2,16, ou seja, muito próximo do que ele precisa para começar a valorizar. Olhem só as pontuações do Dudu fora de casa. Muito bom, né? Um time que está na parte intermediária da tabela, sofre gol praticamente quase todo, né? Pontua bem realmente o Dudu fora de casa. Fora de casa eu sempre costumo dizer que é um lateralzinho barato, né? Que tem um bom desempenho fora de casa e pode render uns bons pontos aí pro teu time. Dudu é ele, tá? Dudu é ele. Vamos dar uma olhadinha mais algum outro lateral aí para valorização. Felipe Jonathan, botei ele no time principal, botei, né? Gosto mais dele fora de casa do que em casa, mas dentro de casa ele tem uma média de 3,21 e vai enfrentar um adversário que não vem bem, certo? Acredite que pode dar certo, tá precisando de 1,40 para começar a valorizar, né? Negativou apenas aqui contra o Fortaleza, nos demais jogos sempre que entrega alguns bons pontinhos aí dentro de casa, né? Fora não, fora ele vai muito bem, né? Realmente ele costuma desequilibrar fora de casa, mas eu vou escalar ele aqui também no time de valorização, por quê? Porque o Bahia vem cedendo muito ponto para lateral. Olha só o Abner, 12,13, lateral esquerdo, né? Até o Danilo Barcelos, que costuma negativar, fez 1,4 aqui, ó, né? Então, ó, o Wendel, 4 pontos, ó. Fez mais do que o Saravia aqui, ó, na oitava rodada. Então, o Bahia cede sim, Bruno Pacheco, 5,7, cede bastante pontos, inclusive mais para lateral esquerdo ainda, tá? Então, se o Felipe Jonathan jogar, realmente, para mim, é uma das melhores opções em termos de valorização, inclusive de pontuação também, tanto é que tá no time principal do canal. Vamos dar uma olhadinha em mais algum outro lateral aqui, que tá precisando de pouco para valorizar, que vale a pena. Daí para aqui já começa a complicar, porque daí precisa de 2, 3 pontos, né? E para fazer 2, 3 pontos na rodada tem que ir muito bem, né? Realmente as melhores opções ao meu ver são os laterais do Atlético Goianiense, o Wendel, né, do Internacional, com certeza, e o Felipe Jonathan são as melhores opções em termos de valorização para essa rodada ao meu ver, certo?
E tudo isso eu vou com o Felipe Jonathan, certo? Tá no time principal, tá? Mas como é uma opção muito viável, tá desvalorizado, né? E é um dos melhores laterais da competição, vou com ele e vou com o Endel pela grande quantidade de pontos aí cedidos, né? Para laterais esquerdos, principalmente aí pelo Corinthians. Vamos para os nossos queridos meias. Vamos lá, meia, mínimo para valorização. Meia tem bastante, eu acho que a gente vai ter que ir lá para a segunda página. Realmente vamos lá para a segunda página, vamos ver se tem alguma coisa aqui que nos interessa. Vamos lá para a parte de baixo. Estes daqui são os meias mais desvalorizados para a rodada, certo? O Everton está bem desvalorizado, até gosto dele como jogador, mas não tem média muito boa. Mas o Rafael Veiga já me agrada. Está bem desvalorizado, precisa de 1.40, o confronto é complicado, mas o Veiga tem um bom desempenho dentro de casa, tem média de 4.07 dentro de casa, certo? Negativou contra o Curitiba quando teve aquela derrota que o Robson Ribeiro mitou, mas dentro de casa geralmente costuma ir bem, né? É o jogador ali, a cabeça pensante do time do Palmeiras. Depois da saída do Vanderlei, me parece que o pessoal queria derrubar o Vanderlei, o Palmeiras melhorou bastante. Já estava muito bem na Libertadores e agora no Brasileiro meteu 3. De repente pode começar uma arrancada, vai enfrentar um Galo que não vem bem, que não conseguiu vencer nos últimos jogos, certo? Olha só, e o Galo cede uns pontinhos razoáveis aí para jogador de meio de campo. Dependendo da partida, né? Dependendo da partida, cede alguns bons pontos sim, ó. O Ferraris aqui, ó, partida de bastante gols. Inclusive, acho que essa partida vai ser uma partida de bastante gols, tá? São, pela proposta de jogo do Galo, né? E pelo que o Palmeiras vem fazendo aí nos últimos jogos depois da saída do Vanderlei. Parece que mudou um pouquinho, né? A filosofia de jogo. Os jogadores deram uma rasteira no professor. Derrubaram o professor, sim. Isso aí é a mais pura verdade. Então, eu vejo o Veiga como uma boa, sim. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem outros jogadores desvalorizados que de repente podem dar certo aqui. Tem várias opções, né? Lindoso para roubada de bola, mas não tá bem na competição, né? Xavier tem uma média boa, mas tem apenas 2 jogos. Charles, prefiro ele dentro de casa, a média dele dentro de casa é melhor, tá? Nicão tá com 8 jogos, uma média baixa, mas é um jogador de potencial, né? Contra o Sport também não vem bem, né? E queira ou não queira, o Nicão tem uma média de 4.30 jogando fora de casa, né? Se a gente perceber aqui, as pontuações do Nicão fora de casa são boas pontuações, tá? De repente o Nicão pode surpreender nessa rodada aí, ó. Ainda mais se levar em consideração aí, ó. E vem cedendo alguns bons pontos aí para jogador de meio campo esporte. Olho no Nicão, hein? Pode surpreender. Quer sair dos mais escalados? Quer pegar um cara aí que chuta bem de média e longa distância, tem bola parada ao seu favor? O Nicão pode ser o cara, tá? O Nicão pode ser o cara. Vamos lá para os nossos queridos meias, para a segunda página novamente. Aqui tem outro jogador que me chama muita atenção, tá? Patrick de Paula. Tá precisando de 0.50, tem uma média de 5.63 dentro de casa vai muito bem. Tem uma média básica muito boa para jogador de meio campo, 2.67, ou seja, te entrega mais de 2.5 pontos, sem gol, sem assistência. É um jogador que finaliza muito de média e longa distância. Geralmente jogando dentro de casa aí faz uma média de 2, 3, 4 finalizações por partida aqui, ó. Uma defendida e uma para fora contra o Curitiba, mesmo perdendo o jogo, né? Uma finalização para fora no clássico contra o São Paulo e uma defendida. 3 defendidas e uma para fora contra o Ceará. Chuta demais de média e longa distância esse menino, tá? Sem contar que faz alguns desarmes. Então, com certeza, né, para mim vale realmente a pena do ponto de vista da valorização, porque está bem desvalorizado, tá? Para mim é uma das melhores opções de valorização para essa rodada. E talvez até de pontuação, porque esse jogo aí tá com cara de jogo de bastante gols, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em outro jogador aqui de valorizado. Dani Alves não vem bem, mas tem um jogo grande, de repente, né? É nessas horas que um grande jogador aparece. Michel Araújo me agrada bastante, né? O Michel Araújo é um dos jogadores que mais sofre faltas dentro da competição, tá? Entre os meio-campos é líder, inclusive. Depois eu vou dar uma olhadinha nisso. Tem uma média de 2.62 fora de casa, precisa de 0.50. Vai enfrentar um Fortaleza que defensivamente é muito bom, né? Mas o Michel Araújo aqui, ó, tirando a 13ª rodada, dificilmente é um jogador que negativa pode te entregar alguns bons pontos aí, ainda mais se levar em consideração aí falta sofrida. Fortaleza, dependendo da situação aqui, cede até alguns pontinhos, mas não é um time que cede tanto ponto assim para meio campo, né? Vamos lá para a segunda página. Meio campo tem meio campo demais aí para analisar, tem bastante opções de meia, tá? Bastante opções de meia, certo? Para valorização, Eric, gosto dele, mas dentro de casa, fora de casa, o desempenho dele já não é tão bom assim. Prefiro o Nicão, no caso do Atlético Paranaense, né? Vamos aqui para a primeira página aqui. Vamos ver se tem mais alguém aqui de valorizado. Jair, para roubar de bola contra o Palmeiras, mas prefiro partir de Paulo jogando em casa, finaliza mais de média e longa distância, certo? Caio Alexandre vinha muito bem, vi o jogo ontem do Botafogo, vi que ele deu uma caídazinha, né? Mas é um cara que tem uma certa regularidade dentro de casa, né? Tem média de 4.54, precisa de 1.10 para começar a valorizar, e realmente dentro de casa nas últimas 3 partidas até que ele foi razoavelmente bem, deu 2 mitadas aí e caiu um pouquinho. De repente ele pode dar certo, tá bem desvalorizado, né? Ceará não é um time que costuma ceder tantos pontos assim para meia, né? Já cedeu já, né? Da 13ª que cedeu o Palmeiras, mas isso já faz tempo.
de repente aí, né, precisando apenas de 1.07, pode dar certo. O problema aí do Botafogo é que eu assisto jogos do Botafogo, o Botafogo é rei do empate, né? O Botafogo até que vai bem defensivamente, mas no meio pra frente é um time muito lento, não tem transição rápida, né? É complicado, né? É complicado. Eu fico meio assim com o Botafogo, poderia até escalar mais, né? Mas fico meio receoso. Certo? Natan vejo como uma boa, tá? Natan tem uma média de 4.90 jogando fora, precisa de 1.10 para começar a valorizar. É o jogador de criatividade do Galo e como eu falei, de repente vai ser um jogo de bastante gols, pode ser que Natan também dê certo, tá? Vamos ver o Palmeiras. Olha, o Palmeiras cedeu aí bons pontos aí para meio-campistas, tá? Negativou poucos meio-campistas, tá? A maioria dos meio-campistas que foram jogar, né, no Allianz Parques se deram bem, conseguiram uma boa pontuação. E para valorização tá valendo, tá? Porque ele tá precisando de apenas 1.10 para começar a valorizar, certo? Deixa eu ver mais algum outro jogador aí para não ficar muito em meio de campo. Giovanni Augusto também pode ser uma boa, certo? Giovanni Augusto também pode ser uma boa, mas eu acredito que eu vou botar o Giovanni Augusto num time de bons e baratos. Ó, tá com uma média de 5.46 jogando em casa, precisa de 2.60 para começar a valorizar, né? E dentro de casa realmente ele vem numa crescente e vem muito bem, tá? E vem muito bem. Mas eu acredito que eu vou botar ele aí no meu time de bons e baratos. Valorização não. Mesmo porque eu tô com o Jean no gol aí, não quero botar os dois frente a frente. Às vezes dá certo, né? Às vezes dá certo, às vezes não, na maioria das vezes até dá certo. Raul também pode ser uma boa, tá? Tem média de 4.76, precisa de 2.40 para começar a valorizar. Mas se você olhar, o Raul fora de casa tem uma média de 6.50. Por quê? Olha só a regularidade do Raul fora de casa. Por quê? Porque ele desarma muito mais fora do que dentro de casa. Olha só, contra o Flamengo 4, contra o Atlético Goianiense 4 desarmes, 6 desarmes contra o Vasco, 5 contra o Galo. Então ele tem uma média superior a 4 desarmes por jogo jogando fora de casa. Já dentro de casa, olha só. 2 contra o Goiás, 1 contra o Sport, ele não desarma muito dentro de casa. Agora fora de casa, ele desarma e desarma bastante. E vai jogar contra o Grêmio, né? Se a gente ver aqui, ó, o Grêmio é um time que retém a posse de bola, propõe o jogo e com isso vai possibilitar os desarmes. Vamos dar uma olhadinha aqui em desarmes, para jogadores de meia. Ó, o Grêmio é o time que mais cede desarmes jogando em casa. Vejam como o Raul realmente pode dar certo, tá? Pode dar certo, mas eu tô pensativo aí, de repente eu vou botar o Raul em bons e baratos, né? Se eu não botar ninguém do Grêmio atrás, mas também seria só mais para desarmes. Então, olha só, para valorização para essa rodada, vejo boas opções. Olha só, até mesmo Sobral, tá? Sobral precisa de 1.80 para começar a valorizar e tem uma média básica de 3.88, ou seja, sem gol, sem assistência, ele consegue te entregar quase 4 pontos. Certo? Tem uma média de 4.20 fora de casa para pontuação e para valorização, para mim, eu vejo o Sobral como uma excelente opção. Percebam que fora de casa aqui, ó, Sobral aqui fez uma pontuação de 1.6. As demais pontuações foram praticamente acima de 3 pontos. Então, uma excelente opção aí para valorização para a rodada também, tá? Então, tem bastante jogador aí de meio campo para valorização para essa rodada, né? Mas nesse momento, né, como eu falei, que eu acredito que vai ser um jogo de bastante gols. Giovanni Augusto é uma boa, mas eu vou botar ele nos bons e baratos. Eu vou com o Rafael Veiga, tá muito desvalorizado, certo? Vou com o Sobral, tem uma média básica sensacional, então a chance dele entregar mais de 3 pontos é enorme, tá precisando de 1.40 apenas para começar a valorizar. Vale a pena. E vou com o Patrick de Paula, tá? Mas tem outras excelentes opções aqui para valorização, gente. Quem tá sem cartoleta e quer um jogador que tem potencial para pontuar e bem e valorizar, Natan pode ser uma boa realmente, tá? Natan, Michel Araújo pode comer pelas bordas ali em termos de faltas sofridas, pode te entregar alguma coisa boa, certo? O próprio Thiago Neves, tá desvalorizado, dentro de casa anda jogando bem, é um jogador que finaliza muito, 3, 4 bolas por partida de finalização, dá ponto no Cartola. O próprio Nicão, como eu mostrei, Giovanni Augusto, então... Pra quem tá sem cartoleta e quer alguns jogadores aí pra pontuar bem, essa rodada tá boa, tá? Essa rodada tá boa. Inclusive, fiquei com uma coisa na cabeça. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em meias e faltas sofridas. Porque até um tempo atrás, né? Ó, o Michel Araújo era o líder em faltas sofridas. Agora é o Gerson, tá? Então o Michel Araújo é um jogador que sofre muito falta. Olha só o Sobral como sofre bastante falta. O Giovanni Augusto, né? Quem não querer aí, falta aí é 0.50, né? Então vai comendo pelas beiradinhas, né? Vai aumentando aqui, aumentando ali. Às vezes vale a pena. Vamos lá para os nossos atacantes aí, para o vídeo não ficar muito longo aí. Tirar de falta sofrida. Ei, Marinho, é o que mais sofre falta. Marinho é sensacional. Vamos lá. Mínimos para valorização para os nossos queridos atacantes. Atacante tem que bastante também, eu acho. Não, esse aqui é para a segunda página. Aqui tem alguns atacantes que já me agradam bastante aqui embaixo, tá? O Janderson, certo? O Janderson está precisando de menos 1.60 para começar a valorizar. E por mais que vá ser um jogo de poucos gols, acredito eu, né? Pela proposta de jogo do Curitiba, principalmente jogando em casa. O Janderson tem uma média de 2.54 jogando fora. Mas se você perceber, o Janderson negativou justamente agora na 18ª rodada. Antes disso ele tinha apenas negativado na 7ª. E ele é um jogador de muita regularidade. Ele é um atacante que entrega 1.62, uns 2 pontinhos, bem mais do que ele precisa para começar a valorizar. É para valorização, não digo para pontuação. Acho até meio complicado de repente o Janderson me tá nessa rodada, né? Mas é um cara que produz bastante, para valorização tá valendo, tá? E aqui me chama a atenção, cara, tá?
Aqui me chama a atenção, é um cara, o He-Man, é um cara, um centroavante tático, joga lá na frente, não tem mobilidade, não tem, mas é um cara que sabe cabecear muito bem e é o batedor de pênalti do Goiás, certo? Se a gente verificar aqui, ó, esse senhor aqui, ó, o Igor Júnior Bebenuto, em 3 jogos deu uma penalidade. É uma possibilidade baixa? É, mas sabe como é que é o VAR, né? Pode acontecer um pênaltizinho aí. E se acontecer um pênaltizinho, quem cobra aí no Goiás é o Rafael Moura, certo? Tem uma média de 3.64 jogando em casa, isso é bom, certo? A média dele em casa é melhor do que fora. Tá precisando fazer 0.90, tá desvalorizado. Oscila bastante, mas pensando aí de repente num golzinho, pode valer a pena. Vamos dar uma olhadinha no Vasco. Ó, o Vasco entregou 4 pontos pro Abel, que joga na mesma posição do He-Man. Entregou 9.6 pro Gilberto, que joga na mesma posição que o He-Man. Entregou 4.5 pro Sacha, que joga na mesma posição pro He-Man. Deu 11.8 pro Robson, que joga praticamente na mesma posição que o He-Man. 21.11 pro Babi. Não gosto muito do Rafael Moura, tá? Pra Cartola, por causa dessa variação dele, dessa dependência dele de gols. Mas para essa rodada, né? O Vasco não estando bem e ele sendo cobrador oficial de pênalti, acho que para valorização vale a pena sim. De repente pode dar certo. Outro jogador que me agrada para essa rodada, principalmente do ponto de vista de valorização, é o Soteldo, tá? Dá uma voltinha aqui. Soteldo. Em casa tem uma média de 4.11, melhor do que fora, isso me agrada. Precisa de 0.60 e vai enfrentar um Bahia, né, que não vem bem na competição. E dentro de casa aqui, ó, o Soteldo sempre produz bastante. É um cara que parte para cima, busca o confronto, sofre falta, dá assistência. E ele só negativou contra o Flamengo. Nos demais jogos sempre que entrega bons pontos. E se for bem, se der uma assistênciazinha ou fizer um gol, dá uma mitadinha de leve, certo? E o Bahia, como eu falei aqui, ó, o Bahia vem mal fora de casa, tá? Vem mal fora de casa, vem cedendo alguns bons pontos aí para alguns jogadores, certo? Ó, o Matheus Gonçalves, ó, que joga mais ou menos na mesma posição que o Soteldo. Não, vale a pena. O Soteldo para valorização para essa rodada vale a pena. Eu acredito até que por ser uma rodada difícil, confrontos Flamengo, São Paulo, né, confronto Palmeiras e Atlético Mineiro, né, tem confrontos complicados essa rodada. Eu acho que um dos mais favoráveis é o Santos e o Bahia, tá? Santos contra o Bahia. Vamos dar uma olhadinha aí, nossos queridos atacantes, né? Para dar uma finalizada nesse nosso time aí de valorização, para não ficar tão longo assim o vídeo. Estamos no Soteldo aqui, vamos ver mais para cima se tem mais alguém que me agrada para valorização. Aqui já vai ter que... Aqui o Vinícius também acho uma boa, mas eu vou botar ele no time de bons baratos. Aliás, o Vinícius para mim, né, tirando os atacantes do Flamengo, Marinho e PP, se for jogar, o Vinícius é a melhor opção. No caso seria a minha quarta opção, tá? Só não botei ele no time principal que eu tô ainda stand-by. Escalei o PP, mas tô esperando ali. Se o PP sair, eu não sei se eu dobro o Flamengo ou se eu escalo o Vinícius. Tá? O Vinícius dentro de casa tem uma média de 7.18. É um dos melhores jogadores com média jogando dentro de casa. Precisa de 2.10 para começar a valorizar. Percebam as pontuações desse menino dentro de casa. Aqui não conta, né? Esse jogo não aconteceu. Se vocês lembram, por causa da pandemia na primeira rodada. Mas peguem aqui, ó. A menor pontuação dele dentro de casa foi 4.2. Ele tem participação direta em quase que 80% dos gols do Goiás dentro de casa. Muito bom esse menino, né? E a gente já viu ele com o Rafael Moura, que realmente cede bons pontos aí, o Vasco, para atacantes adversários. Então, vejo ele também boa para valorização e para pontuação também, tá? Uma das melhores da rodada aí, o Vinícius. Bom, mais ou menos seriam esses jogadores aí para valorização, né? Vamos escalar aqui nosso ataque, né? Soteldo, vou escalar, certo? Rafael Moura pela possibilidade de pênalti. Pensei até em dobrar, tá? Com o Vinícius aqui, né? Mas o Janderson tá mais desvalorizado do Vinícius, uma diferença de quase 3 pontos ali, né? Para conquistar a valorização. Então, como tá bem negativado aqui, vou com o Janderson. Percebam aqui, ó, é um jogador que produz muito, né? De muita regularidade, então vai te entregar alguma coisa e o pouco que ele te entregar já vai valorizar. Aqui esse time é para valorização e é isso que nos interessa. Vamos para os nossos queridos treinadores aqui, vamos ver quem é dos treinadores que está mais desvalorizado aqui. Nossos queridos professores. Eita, Vanderlei, deram uma rasteira, irmão. Mínimo para valorização. Vamos lá para baixo. Ó, o treinador mais valorizado é o Anderson, né? Precisa de 1.30 para começar a valorizar. Não tem médias tão boas dentro de casa, mesmo porque só tem apenas 2 jogos, né? Tá com uma média de 1.40 dentro de casa, mas porque só tem 2 jogos, né? Então fica complicado falar alguma coisa. O que eu posso dizer é que o Vasco vem cedendo muito ponto aí para treinador, ó. Cedeu pro Gudê 5.64, 6.05 um ano, né? Pro São Paulo 4.16. Uma quantidade boa. Eu acho que para valorização para rodada, mesmo perdendo o SG, é a melhor opção, tá? O Anderson, certo? Outro que eu acredito que tem uma grande chance de valorização, quem sabe aí, né? É o Cuca, né? Pelo confronto, né? Tá precisando de 3 pontos para começar a valorizar. Eu acho que o confronto, acredito que é favorável, né? Tem uma média superior, 3.64 em casa, né? E o Santos aqui, ó, vira e volta aqui, ó. A maioria das pontuações dele nessa média de 3 pontos, né? Às vezes fica um pouco abaixo, mas aqui perder o jogo do Flamengo é complicado. Não acredito na vitória do Bahia. Pode acontecer? Pode. É futebol, mas não acredito muito, tá? Aqui, ó, quando perde realmente pontua mal. Mas como eu acredito que
deva vencer, de repente pode ser uma boa até mesmo para pontuação aí, para valorização. Mas assim, ó, para valorização, o treinador nessa rodada não tem melhor que o Enderson, tá? Mesmo perdendo o SG, tá muito desvalorizado, é um dos jogadores, é um dos treinadores mais acessíveis, custando apenas 5,66 cartoletas, então acredito que não dá para fugir muito disso não. Vamos deixar nosso time aqui prontinho, estático aqui, né? Certo? Então aí, ó, custando 86,46 cartoletas, esse aqui é o nosso time de bons e baratos do canal, né? Para 19ª última rodada do primeiro turno. Tô indo aqui com o Ederson de capitão, né? E como é um time de bons e baratos, né? Pontuação não nos interessa muito nesse time. Eu vou fazer uma pequena brincadeirinha aqui. Vou botar o Rafael Moura de capitão, né? Sei que ele oscila demais. Sei que se ele negativar, por exemplo, ele pode diminuir a pontuação do canal, né? Mas a gente viu ali que ele mesmo negativando, se for pouquinho, ainda vai valorizar um pouquinho, né? Tá precisando de pouco, bem pouco para começar a valorizar. Vamos lá, deixar a nossa escalação aqui, certo? Para finalizar. Então aí, gente, ó, tá feito, ó, um timezinho acessível, barato, custando apenas 88,46 cartoletas. Inclusive até, tá, eu olhando assim, um time assim, ficou um bom time, tá? Não só para valorização. Se der certo o que eu pensei acerca da rodada, né? Por exemplo, aqui, ó, uma rodada de muito gosto, Palmeiras e Atlético, certo? Porque o Gustavo Gomes tem potencial, né, para recuperar em desarme, pode até sobrar um pênalti para ele. O Santos segurar o SG, Soteldo se brilhar na partida for bem, né? Rafael Moura, um pênaltizinho, o Goiás de casa faz bastante gol, o Jean tá com um bom desempenho fora de casa, enfim. Se tudo der certo, quem sabe pode ser até um time para pontuar bem, tá? Bom, enfim, se pontuar bem, vai conseguir valorizar bem. Mas no fundo é um time de valorização, né? Porque todos aí estão muito bem desvalorizados. Tá feito, pessoal? Então esse aí é o nosso time de valorização para a 19ª rodada. E por fim aí, esse aí foi o nosso time de bons e baratos do canal, né? Fez 64,39 para um time de bons e baratos que não passa de 100 cartoletas, com uma pontuação muito boa, né? E que bons e baratos raiz, não tem enxerto não, é bons e baratos mesmo, né? Mas quem já conhece o canal, eu costumo dizer que esse time aqui serve de suporte para você, na falta de cartoletas, vir aqui pensar um outro jogador, que sempre tem um outro jogador aqui que brilha na rodada nesse time de bons e baratos, né? Citutis, Mané, Bebê. Inclusive aqui, ó, tá o Bruno Pacheco aqui, né? E também acabou não jogando, o Guto, é por isso que eu falo, essa pandemia tá complicada, os rodízios aí dos treinadores, né, estão sendo sem aviso prévio, a maioria dos setoristas não tá acertando, não adianta dizer que, tô acertando, não sei o que, ficar naquele desespero, faltando uma rodada pra dizer, não vai jogar, não dá nem tempo pra trocar o time, né, porque o Cartola não tá dando nem pra atualizar direito nos últimos minutos, né, então, meu amigo, você tem que raciocinar bem e jogar um pouquinho com a sorte, né, pensar, não, pô, esse cara tá jogando muito tempo, vou escalar outro, enfim, é complicado, não dá para prever, Cartola não tá acertando, setorista, a maioria não tá acertando também, e quando dão as notícias é faltando 1, 2, 3, 4, 5 minutinhos, pô, isso aí é uma puta numa sacanagem, tá? Então assim, ó, fomos prejudicados aqui um pouquinho aqui, porque o Bruno Pacheco realmente, né, não jogou, certo? Então, aqui, realmente não jogou na última, é verdade, eu vi o jogo do Ceará, o Eduardo fez gol, tudo. Bom, enfim, né, tem sempre algum outro jogador aqui, ó, o Heber foi muito bem, segurou o SG, o Ortiz também muito bem, o Bragantino segurou o SG, né, Felipe Luiz jogou muito bem contra o Internacional, né, o Vina arrebentou, nosso capitão, fez gol, o Vina tá no momento sensacional, fez gol aqui também, o Pedro, né, Savarino bola na trave, então no geral foi muito bom realmente, com um time de bons baratos, custando 99,59 cartoletas, foi uma excelente pontuação. Mas vamos ver esse time aí, e como a gente sempre faz, vamos trazer ele prontinho aí, que a rodada já é sábado aí, né, e não vamos deixar esse vídeo longo demais. Olha lá, tá feito aí. Esse aí é o nosso time de bons baratos do canal, né? Tem muitas delongas aí, porque a gente viu a maioria desses jogadores, a gente viu a estatística deles, né, lá. O João Paulo, eu tô escalando ele, não pelo desempenho dentro de casa dele, porque fora é melhor, mas pela quantidade de pontos que o Bahia cede para goleiros adversários jogando fora de casa. O Vitor Luiz eu tô escalando ele porque é um dos melhores laterais do Cartola em termos de regularidade, inclusive é o melhor com média básica, né? Ele e o Vinha são os melhores com média básica. O Tinga eu tô escalando porque tá com muita regularidade, e o Fortaleza, né, é a melhor defesa da competição até então, certo? E é o time que menos vem sofrendo gols dentro de casa, que mais segura SG. Tô escalando o Sabino porque eu falei agora ainda há pouco que ele é cobrador oficial de pênalti. Eu acho que esse confronto vai ser um confronto de poucos gols, e o Sabino dificilmente negativo, é um zagueiro de muita regularidade, tem uma média básica considerável, assim como o David Braz, tá? David Braz, lá no time principal todo mundo viu, eu botei o Kahneman e o Jeromel, certo? Aqui eu tô botando o Braz porque ele tá como disponível. Se ele sair, eu vou botar um Canu, quem sabe, para dobrar a defesa do Botafogo, né? Ou então um zagueiro do Santos, né? Não sei, vou pensar ainda, mas nesse momento eu tô botando o Braz aqui para mostrar para vocês o seguinte, que lá eu escalei o Jeromel e o Kahneman esperando eles estarem provável pro final de semana no time principal. Mas se caso eles não estiverem, que os zagueiros do Grêmio são boas opções sim. Giovanni Augusto tá com uma regularidade sensacional, vive um bom momento, certo? Se encaixou naquele time do Curitiba, né? Apesar de eu acreditar que vai ser um jogo de poucos gols, um jogo intrucado, difícil, né?
para um time de bons e baratos, não tem como deixar ele de fora, custando 7,22 cartoletas. É um dos melhores meio-campos de desempenho, né? Everton Ribeiro tá jogando demais, certo? Tá jogando muito no Flamengo, né? Deu uma mitada monstra aqui, 19,80 na 17ª rodada. É o cara da bola parada no Flamengo, certo? Tá com mais liberdade. Antes ele caía pelas pontas para armar a jogada, agora ele tá entrando por dentro, mais centralizado, né? Com a volta do Arrascaeta, não sei se vai continuar assim, porque geralmente é o Arrascaeta que faz essa função, né? Mas é um cara que tá custando 9,44 cartoletas, se encaixa perfeitamente num time de bons baratos. O Natan a gente viu ali, né? Que é o melhor, é o jogador do Galo mais ofensivo no meio de campo, né? A cabeça pensante ali do Galo no meio, certo? Custando 9,98 cartoletas, como eu falei, esse jogo aqui tá com um cara de bastante gols, de repente pode dar certo. O Vinícius, tô quase botando ele no time principal, né? Não botei ele de valorização porque o He-Man tá bem desvalorizado. Tem a questão do pênalti aí contra o Vasco, e o Vasco cede mais pontos para jogadores que jogam centralizado do que aberto. Mas o Vinícius é uma baita de uma opção para rodada. Renato Kaiser também vejo como boa opção, certo? E aqui o Kaiser eu vou fazer o seguinte, vou voltar aqui, ó, e vou botar atacante. Por que eu tô escalando o Kaiser? Vamos botar média. Porque o Kaiser, diferente do Vinícius tem médias melhores dentro de casa. O Kaiser, o desempenho dele fora de casa é melhor. O Kaiser tem uma média de 8,70 jogando fora. Dentro de casa não vale a pena escalar ele, é 1,03. Dentro de casa ele só decepciona e te entrega poucos pontos. Mas fora de casa ele é o cão chupando manga, tá? É um dos atacantes com melhor média jogando fora de casa. Só perde aí pra Marinho, pros bambambãs, tá? E realmente pode dar certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no esporte. Olha o esporte, cede bons pontos aí pra atacante adversário, hein? Kaiser é uma boa assim pra rodada, inclusive pra sair dos mais escalados, tá? Daí teve alguém no Instagram que me falou, pô, escalou ele me deu mal. Daí eu perguntei, tu escalasse ele dentro de casa ou fora? Eu escalei 2 dentro e 1 fora. Cara, aquele escalou fora foi que ele foi mal, e dentro de casa realmente ele não vai bem. O Kaiser é, o tipo de atacante bom pra se escalar fora de casa, né? Pra surpreender. Pedro não precisa falar, né? Pedro tá praticamente com uma média de 1 gol por partida e o Flamengo altamente ofensivo, produz muito, média superior, 2 gols dentro de casa. Tem um confronto complicado? Tem, contra o São Paulo, mas o São Paulo também não é um time só de se defender, deve propor o jogo também, né, o estilo de jogo do Denis, então esse aqui deve ser um jogo de bastante gols, tá? E o técnico tá sendo Domenech, né, porque eu tô indo aí com o Pedro, com o Everton, né, e queira ou não queira o Flamengo aí, né, é vice-líder aí, tá bem encostadinho no Internacional, não vai querer deixar ele escapar, acredito que tem um confronto complicado, mas vai querer confirmar a vitória a qualquer custo, né, e nessa faixa de preço aí, né, até 10 cartoletas aí, o Domenech e o Cuca são as melhores opções ao meu ver. Tá certo? Então aí, ó. Custando 97,91 cartoletas, um time bem barato. Bons e baratos, raiz, tá? Bem acessível, né? Inclusive, olhando ele assim, com um bom potencial para rodada, tá? Um bom potencial para rodada, né? De repente vai pontuar bem esse time, certo? Fiquei com algumas dúvidas aí pro Brás, por causa das indefinições aí do Grêmio, enfim, né? E outras questões aí, mas a gente vai ter tempo para verificar isso até a live de sábado, meio-dia. Tá certo, gente? Então, custando 97,91 cartoletas. Esse aí é o bons e baratos do canal para a última rodada do primeiro turno. Passa cair na frente, dá um barulhão. Pessoal, então é isso, tá? Time de valorização do canal escalado, time de bons e baratos do canal escalado. Desculpa se o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas nos formatos que eu faço os vídeos aqui no canal, disponibilizando estatísticas para vocês, não tem como fazer vídeos muito curtos, tá? Peço desculpas. Live sábado ao meio-dia, tá certo? Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E se você já é inscrito, peço aquele like com a maior humildade possível, tá? É só deixar aquele like, isso ajuda por demais o canal. Tá certo, gente? No mais, um grande beijo de coração. Até a live de sábado. Vamos que vamos. Fui!